Alô Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse para falar sobre Senegal 1, França 3. Vitória acachapante da seleção francesa estreando na Copa do Mundo com o pé direito. Kylian Mbappé marcou 2 gols e está a apenas 2 de igualar o Miroslav Klose, que tem 16 gols na história da Copa do Mundo. Também passou o Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro da seleção francesa em jogos oficiais. Então é o Mbappé aí batendo recordes e mirando outros já nessa Copa do Mundo. O gol de Senegal saiu pelo Mbappé quando estava 2-0 para a França, né? O Senegal até tentou se animar, mas um minuto depois o Mbappé marcou um golaço e sacramentou a vitória da seleção francesa de Didier Deschamps. Mas antes de saber tudo sobre a vitória da seleção francesa, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, dá aquela força aqui pra gente, porque estamos crescendo durante essa Copa do Mundo. E aí eu conto com a colaboração de vocês para crescermos ainda mais durante a competição. Mas é isso, pessoal. França venceu o Senegal, se vingando de Senegal 24 anos depois. Vamos voltar lá para 2002, quando o Senegal estreou na Copa do Mundo contra a França e venceu aquela partida. E aí, a vitória coloca a França em boas condições no grupo que tem Noruega e Iraque, que jogam daqui a pouquinho. E aí, a seleção francesa iniciando muito bem a Copa do Mundo, né? Chegou com um pouco o ar de dúvidas, principalmente o Mbappé, né? Que não vivia uma grande fase. Até falei aqui no canal que podia ser uma preocupação para a seleção francesa a quantidade de gols perdidos pelo Mbappé. Mas aí um primeiro tempo bem fraco da França, né? O primeiro tempo que a França sofreu muito com a seleção de Senegal, que não estava cedendo espaços, chegou em algumas oportunidades pelas chances criadas, até poderia ter ido para o intervalo vencendo por 1-0, mas aí no segundo tempo a seleção francesa muda tudo. O Didier Deschamps volta para o intervalo colocando o Olise pelo meio e o Dembélé pelo lado, e aí começa, né, a aparecer os espaços. O Senegal passou a sofrer muito com essa mudança do Deschamps, meio que muda o controle do jogo. A pressão alta da França começa a funcionar, né? Com 52 minutos do primeiro tempo, a seleção francesa rouba uma bola que o Olise sai na cara do gol e o Edouard Mendy pega. 2, 3 minutos depois tem uma chance do Mbappé ali que o Mbappé recebe e o Mendy pega novamente. Então a França começava a ter espaço, né? Com 60 minutos tem um lance ali do Mbappé que é derrubado pelo Mané num carrinho dentro da área. Que aí, claro, eu não achei pênalti, eu vou com o árbitro de não ter sido pênalti, por mais que o Mbappé tenha um toque, acho que o Mbappé forçou muito o contato ali, meio que aquela história de caçar pelo ovo, sabe? Eu achei que o VAR caçou pelo ovo, então é uma França que melhorou muito até vir um gol do Mbappé, quando o Olise recebe, acha um passe espetacular para o Mbappé, que só dá um tapinha e tira do Edouard Mendy para abrir o placar para a seleção francesa, né? Como eu falei, essa alteração mudou. O Didier Deschamps entende de Copa do Mundo, né? São 20 participações em Copas desde que assumiu a seleção francesa, batendo nas quartas de 2014, depois 2 finais com um título e um vice-campeonato. Então, é um Didier Deschamps que entendeu e rapidamente conseguiu mudar essa dinâmica da seleção francesa no segundo tempo, que ali foi muito diferente, né? Senegal segurou, mas aí no segundo tempo realmente não teve chance. Até o Deschamps demorou a fazer as alterações durante o segundo tempo, né? Quando ele coloca o Barcola ali por volta dos 70, depois de 75 minutos, ele coloca o Barcola, que com 141 segundos dentro do campo, por mais de 2 minutos, no seu primeiro toque é servido pelo Rabiot, que para ele marcar o segundo gol da seleção francesa, um lindo gol, né? Ele dá um tapinha de cobertura em cima do Edouard Mendy, faz o 2-0 para a seleção francesa e meio que mata, né, as chances da seleção de Senegal. Mas sobre o Mbappé, 14 gols em Copas do Mundo, chegou a marcar aí de 14 gols em 15 jogos, é um número de uma aberração, sabe? O Mbappé na Copa do Mundo é uma aberração. A gente, mesmo quando ele tá mal, hoje ele tava mal, ele começou muito mal, ele tava errando tudo. No primeiro tempo, o Mbappé não conseguiu dominar 2 bolas de forma. O Mbappé, bem, ele teria dominado, sabe? E eu começava a olhar, gente, o Mbappé tá mal, hein? Não tá acertando nada, não tá participando. Num contra um, não tava conseguindo passar pelos adversários, né? Tem uma bola que ele pega num contra-ataque pra cima do Koulibaly, que fez uma partidaça. Ele não ganha, mesmo com espaço, mesmo com velocidade, o Koulibaly consegue
parar o Mbappé, mas aí, claro, tem um lindo passe do Olise para ele marcar o primeiro gol. Ali ele chegava a 13 gols em Copas do Mundo, igualando o Lionel Messi. Depois tem o gol do Barcola, tudo. Até achei que seria 2-1 após o gol do Senegal. Não, vai ficar por isso mesmo. Mas aí ele encontra uma genialidade, né? O Olise toca para ele acha um chute espetacular de fora da área, marca o seu segundo gol na partida. Esse gol também serviu para que ele pudesse passar o Olivier Giroud e se tornar o maior artilheiro da seleção francesa em Copas do Mundo. E aí já começa aquela conta, assim, não é se, é quando o Mbappé vai passar o Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Apenas 2 gols, e o Mbappé tem pelo menos 2, né? E com a vitória de hoje eu acredito que a seleção francesa vai se classificar. Então é o Mbappé que deve passar o Miroslav Klose. 12 anos depois o Klose vai perder seu recorde, e ele bateu o recorde naquela partida do dia 8 de julho de 2014, que foi o Brasil 1, a Alemanha 7. Então é o Miroslav Klose que verá seu recorde ir para o espaço nesta Copa do Mundo, seja o Mbappé ou seja até mesmo o Messi. O Klose pode terminar esse Mundial como o terceiro maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Alguns destaques que eu queria dar da seleção francesa foi a partidaça do Tchouaméni, sabe? O tempo inteiro cortando as linhas de passe dos meias e dos zagueiros da seleção do Senegal, né? Sempre que o Gueye ia mais próximo do zagueiro, ele acompanhava, sempre ali cortando a linha de passe. Uma partida muito boa do Tchouaméni, né? Voltando a jogar bem, ele teve um final de temporada bem ruim no Real Madrid. E um passe espetacular do Rabiot para o gol do Barcola. Um passe do Rabiot com espaço. A França, quando teve espaço, foi muito perigosa. E a França é isso, né? A França é uma seleção que precisa de espaço. Ela não faz questão de ter a bola. Ela não tem vergonha de ficar lá atrás esperando uma oportunidade para sair em contragolpe. Não tem. Não espere a França em um jogo muito vistoso, não. A França vai querer ter campo aberto para correr. E aí, claro, Olise, Dembélé, Doué, pode ser o Barcola, o Mbappé. Tem até o Cherki no banco de reservas. Gente, a seleção francesa tem o luxo de ter o Cherki no banco de reservas. Então, é uma seleção muito forte, que não faz questão de, olha, apresentar o melhor futebol do mundo. Não. Quer ser muito segura lá atrás e aí dá espaço para as grandes estrelas. Foi o que aconteceu hoje. A gente viu o Senegal dar um pouco de trabalho, né? A gente teve uma partida espetacular do Koulibaly, do Diatá, né? A defesa de Senegal, eu gostei como ela se fechou, como ela fez um grande primeiro tempo, especialmente, né, com muito comprometimento tático, com muita entrega. Achei até que cansou um pouquinho no segundo tempo, mas é uma seleção de Senegal que eu diria até que pode se classificar em terceiro desse grupo, até mesmo em segundo, dependendo do confronto contra a Noruega. Então, é uma seleção de Senegal muito chata, vitória muito grande assim da França, até por ser estreia de Copa do Mundo, sabe? Senegal talvez seja a melhor seleção africana desta Copa do Mundo, então uma vitória muito, muito boa da França. É um grupo forte, né, que tem Noruega e Iraque, então gostei muito da vitória da seleção francesa. Mas claro, o Senegal, quando teve a chance de atacar, na maioria das vezes em transições, roubando a bola e acelerando com o Jackson, com o Sarr, com o Mané. E queria destacar o ponto, talvez seja o grande ponto fraco da seleção francesa, que é o Theo Hernandes, né? O Theo Hernandes, que é um lateral muito ofensivo, mas que defensivamente não é tão bom. E a gente via como a seleção do Senegal gostava de atacar por ali. Eu gostei do jogo do Sarr, né? Ele perde um gol incrível no último lance do primeiro tempo, mas é uma seleção de Senegal que entendeu a fragilidade da seleção francesa e tentou explorar o máximo que podia. E o Theo Hernandes, em alguns momentos, sofreu muito por ali, né? Apesar que a gente viu uma atuação espetacular do Pamecano, do Saliba, do próprio Koundé, mas o Theo Hernandes é a grande fraqueza da defesa da seleção francesa. O Manhã também não teve um dia bom, não gostei do dia do Manhã, né? Teve uma sorte na bola na trave do Nicolas Jackson no primeiro tempo, que a bola bate no pé dele, poderia ter sido um gol contra. Quase falha no lance do Tchouaméni que marca contra, ele precisa tirar em cima da linha. Então é um jogo bem ruim do Manhã, eu achei que poderia ter sido bem melhor. A França com a vitória meio que confirma, né, seu favoritismo. A França, a gente sabe que junto com a Espanha são as duas favoritas a vencer essa Copa do Mundo, pelas qualidades técnicas, pelo poder ofensivo. A França é melhor que a seleção espanhola, mas o coletivo não é. Eu vejo o coletivo da seleção francesa que entrega muito menos do que poderia, por isso eu coloco no meu ranking, no meu power ranking, que não vale nada, não importa para muita gente,
Mas se você perguntar qual a sua favorita, para mim a seleção espanhola, pelo conjunto, obviamente teve uma estreia ruim, mas se colocar à disposição o Lamine Yamal, o Nico Williams, eu acho que a seleção espanhola com 11 conseguindo jogar é sim a grande favorita. Queria deixar para vocês, antes de acabar esse vídeo da análise da vitória da seleção francesa e dos gols do Mbappé, que hoje a lista de maiores artilheiros da história da Copa está Miroslav Klose com 16 gols, Ronaldo Nazário com 15 gols, Gerd Müller e Kylian Mbappé com 14, e com 13 temos Jules Fontaine, Lionel Messi com 13 gols, e com 12 Pelé. Então o Mbappé já se colocando aí na lista dos... Já era, né? O Mbappé já era um dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo, e aí novamente ele se colocando nessa lista, porque logo logo ele vai passar o Miroslav Klose. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ao longo do dia tem mais conteúdos para vocês. No final da noite, sobre o jogo da Noruega ou sobre o jogo da Argentina. Vou tentar trazer vídeos completos sobre o jogo da Argentina. Amanhã também deve sair muito conteúdo para vocês, então conto com a colaboração de vocês aqui no canal. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima!